Ai, 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 hein? Redes sociais, parte 3. Vou fechar essa trilogia aqui. Por quê? Felizmente, esses vídeos, tanto parte um quanto parte 2, renderam comentários e DMs com pessoas que eu tenho um apreço muito grande. E, apesar de eu ter feito até alguns stories depois que eu postei a parte 2, eu senti que dava pra fazer uma parte 3. E agora ser um pouco mais incisivo no que de fato é minha opinião sobre isso atualmente. Eu tava tendo uma conversa com uma amiga minha, Érica, e de fato alguns pontos que ela trouxe ali são basicamente coisas que eu também penso, ou que eu penso parecido com ela. E são sobre esses pontos que eu quero discorrer hoje aqui. Então vamos lá. Vamos voltar na pandemia. A pandemia, ela gerou uma necessidade comportamental que foi a gente se comunicar quase que exclusivamente por rede social ou online, porque, né, isolamento, quarentena, pra quem fez, pelo menos, né, ou pra quem foi possibilitado de fazer, vamos dizer assim, porque tinha gente que trabalhava em serviços essenciais que simplesmente não tinha como, mas pro restante da galera que poderia fazer a quarentena e poderia ficar em casa, basicamente quem fez teve, né, isso como base. Que era basicamente, eu não posso ver ninguém pessoalmente de fora, né? E eu vou ter que me comunicar e manter contato social com pessoas em redes sociais, online. Beleza. Dito isso, o que que eu tenho, o que que eu percebo, né? O que que eu percebi? Muito do comportamento que já acontecia em rede social, que é basicamente servir como um balcão de negócios, foi intensificado. Por quê? Beleza, não tem gente saindo para comprar em loja, não tem gente rodando shopping, não tem gente fazendo esse tipo de coisa para consumir. Como que eu vou fazer essas pessoas consumirem? Online. Não que tenha sido algo que mudou só ali, já existia, lógico, mas foi intensificado massivamente. Então, rede social se tornou basicamente, na minha opinião, um balcão de negócios. Existem algumas que já têm a sua delimitação ali, assim como o Facebook, que já tem lá o marketplace deles, né? Mas, no geral, ficou mais uma questão de você ter um perfil na rede social num amplo, num espectro um pouco maior, foi o quê? Para te aproximar de produtos e não de pessoas. Pelo menos é assim que eu vejo. Então, a gente já sabe como que funciona, né? Quando você tá conversando até com o pessoal na sua casa com o celular do lado, 5 minutos depois, parece que quando você vai fazer qualquer pesquisa no Google, aparece o produto do qual vocês estavam conversando ali, ou algo relacionado a ele. Por mais que você não tá fazendo nem a pesquisa sobre aquilo. Simplesmente brota, né? A gente já sabe. E aí é um outro assunto, que é a questão de privacidade, quando se tem, né, aparelhos eletrônicos hoje em dia. As linhas miúdas de termos e condições para usar qualquer porra dessa. Então, pra mim, rede social virou mais isso, virou uma questão de aproximar pessoas de produtos. E não de outras pessoas especificamente. A gente tende a fazer isso, de tentar se aproximar de outras pessoas, porque, de novo, né, o ser humano tem essa parada de andar em bando, de fazer parte de alguma coisa. E o contato humano, ele é necessário. Sempre vai ser. Né? A gente não é feito para viver sozinho, a gente é feito para viver em grupo. Mas como essas plataformas lidam com a gente, são só apenas consumidores, né? Pessoas que estão lá para comprar alguma coisa. Beleza. Segundo ponto, pautar comportamento através de algoritmo. É algo que eu vou tratar no outro vídeo. Inclusive, esse vídeo que eu tô gravando aqui agora, ele veio mais como uma necessidade que eu tive do que na ordem das coisas que eu tô gravando. Então, esse aqui era pra ser, se fosse na ordem, o sexto vídeo, porque tem mais dois pra sair. Só que eu vou antecipar ele pra ser o quarto. E aí, né? Tem até uma questão de roupa que vocês vão perceber aí, mas, né? Tirando essas pequenices aí, colocando de lado. Basicamente, eu cito em outro vídeo uma questão de algoritmo, mas em outro contexto. Porém, nessa, né, de rede social, eu acho que existe o pautar o nosso comportamento através de algoritmos. E o que, que eu quero dizer com isso? Você só consome aquilo que faz referência ao que você já gosta,
você só vai receber conteúdo de pessoas que basicamente você já segue isso quando acontece, né? Porque, sei lá, você já deve ter percebido. É muito difícil você postar alguma coisa e ser entregue para os seus seguidores realmente. Por exemplo, no Instagram. Você pode ter, sei lá, 1000 seguidores. Nunca vai ser entregue para esses 1000, por mais que eles te sigam. A não ser que você bote uma moeda lá no Ads, certo? Você gaste um dinheirinho para de fato promover aquilo ali. Então, mesmo assim não chega. Mas quando chega é dessa forma. A não ser que você tenha, de certa forma, treinado seu algoritmo para também te mostrar coisas divergentes do que você normalmente consome. Mas basicamente é o quê? Para transformar a gente em um monte de robozinho. Para seguir a vida, né, ou o comportamento social online com base em algo pré-determinado, certo? E com isso controlar melhor. Então, quando a gente normalmente acusa os outros de ser bot, de ser robô, a gente tem que fazer um exercício aí, né, uma autoavaliação para perceber se a gente não tá sendo robô também. Eu já me peguei sendo robô algumas vezes ao longo desses anos todos aí de redes sociais e tô trabalhando para não ser mais, para tentar de fato usar o que as redes sociais me proporcionam de bom, porque de fato tem muita coisa boa, dá para aprender muita coisa ali, mas não ficar preso só na superfície. Se tem algo que me interessa ali, algum assunto, algum tópico, qualquer coisa, eu me aprofundar naquilo ali se de fato faz sentido pra mim, né? E não ser só pelo puro entretenimento ou coisa do tipo, pra ficar vendo meme só o dia inteiro. O que, ok, mas eu acho que ninguém consegue ter rede social só pra ver meme. Acho que tem um pouco mais, a gente anseia por um pouquinho mais de profundidade às vezes. Mas tudo bem. E isso volta por quê? Pro controle que a gente precisa ter, pro filtro que a gente precisa ter do que a gente consome. Então, basicamente, eu tenho tentado fazer isso na minha vida online. Se me interessa, eu vou atrás. Se não me interessa, eu jogo fora. E, como eu já disse em outros vídeos, né? O nosso comportamento social online, ele é uma extensão do que a gente é pessoalmente. Claro que existem os limites, né? Não é tão amplo assim, mas é meio que isso. E com isso, também é um reflexo de como a gente se enxerga, de como a gente lida com as coisas na nossa vida pessoal, sabe? Então, se a gente é facilmente influenciável online, possivelmente a gente vai ser facilmente influenciável fora de lá também. Se a gente é mais questionador ou tenta ser mais questionador online, possivelmente isso é só um espelho do que a gente é pessoalmente também, né? Na parte física da coisa ali. Então, acho que tudo, pelo menos pra mim, eu tento lidar com certo cuidado, sabe? Com o grain of salt, né? Pra, tipo, realmente não sair acreditando em tudo, pra ter boas discussões quando elas se apresentam, pra, de fato, só não discutir quando não precisa, sabe? Porque, como complemento do vídeo, eu até postei uns stories, né? Respondendo as perguntas da Mari. E eu acredito muito nisso. Tem gente que só não é pra ficar perto da gente mesmo, sabe? Tipo, tem gente que só não agrega nada a gente. E como eu acho que relacionamento ele não é uma questão de imposição, ninguém impõe que você fique perto da pessoa, é algo de escolha, respeito é algo que se conquista, né? Não é pré-imposto por ninguém. Seja qual o grau de familiaridade que você tem com a pessoa, se é namorado, marido, se é pai, se é mãe, amigo. Acho que tudo é na base da conquista de respeito e nada automaticamente imposto ali. Então, você tem escolha, basicamente, né? De, ao longo da vida, analisar se aquilo ali tá fazendo sentido ou não. E tem pessoas, existem circunstâncias na nossa vida que só fazem a gente mudar de opinião mesmo. Tem uma pessoa que, sei lá, a gente pode ter admirado a vida inteira, mas conforme a gente vai crescendo, aprendendo e começa a enxergar que o comportamento daquela pessoa com a gente ou com o ambiente, né, com o entorno, só não é aceitável, pra mim é muito ok que a gente faça a escolha de não estar próximo daquela pessoa, sabe? E é justo também que a gente faça ela entender o porquê, entende? Eu acho que a gente tem a capacidade de fazer certas concessões e, claro, né, devido ao esse grau de intimidade que você tem com as pessoas, dar chances para que isso mude.
Mas nem sempre muda. E aí a gente tem que ter a opção, né, de resguardo. De tipo, porra, por que eu vou ficar perto de alguém, de algo que tá me fazendo mal? Sabe? E aí eu citei a pessoa hipotética aqui, mas isso pode ser algo também. Nesse caso, pra mim, aqui as redes sociais, sabe? Então, eu acredito que a gente tá no controle disso. Tipo, eu gosto de acreditar que eu tô no controle disso, por mais que seja difícil, sabe? Não é fácil. Ainda mais a depender do estado emocional e psicológico que você se encontra dado certo momento da vida. Então não é tão fácil se desapegar disso ou se desvencilhar disso daí, desvincular disso. Mas aí, às vezes, né, a depender do nível que tá de aprofundamento nessa dopamina que as redes sociais dão pra gente, vale um cuidado, buscar ajuda, sabe? Terapia, psicólogo, o que seja, sabe? Buscar de fato ajuda pra tentar voltar pra si e entender que a vida acontece fora da internet, não dentro dela. A internet é boa pra caralho, ajuda pra cacete? Sim, quando bem usada. Quando não, sabe? E isso, de novo, parte do espelho do que a gente é pessoalmente. Se tem algo incomodando a gente sai de perto. Se tem algo incomodando a gente coloca pra lá. A gente não fica forçando nada, porque não é pra forçar, basicamente, sabe? Não tem como. Então é isso. E mais 11 minutos falando sobre rede social, mas acho que foi positivo pra caralho. Gostei. Obrigado quem mandou pergunta. Obrigado, Érica. Obrigado, Mari, pelas conversas que a gente teve aí por DM. Gostei. É isso. Vamos nos falando. Beijos. Até o próximo.